E agora vamos falar de dados. Já que a gente está falando do PL do aborto, 154 meninas de até 14 anos precisaram do aborto legal no país em 2023, matéria do repórter Alan Rios. Só em 2024 já foram 21 crianças de até 14 anos que precisaram recorrer a esses procedimentos, o procedimento do aborto legal aqui no Brasil. Esses dados são importantes porque eles dão um diagnóstico sobre esse ponto central desse PL do aborto, que equipara o aborto ao homicídio, né? Essa proposta tramita em regime de urgência lá na Câmara, foi isso que foi aprovado na quarta-feira, né? E, caso aprovado, qualquer aborto acima de 22 semanas de gestação vai ser considerado crime de homicídio, inclusive gravidez decorrentes de estupro. Os críticos do projeto, por isso que esse dado aqui em relação às crianças estupradas é importante, porque os críticos apontam que com essa limitação, né, colocando esse valor aí de 22 semanas, esse espaço temporal de 22 semanas, afeta principalmente essas crianças vítimas de abuso sexual, porque no caso das crianças, demora muito mais tempo para identificar que ela está grávida. A criança às vezes não sabe o que aconteceu. Normalmente esses crimes acontecem dentro de casa, é o pai, é o avô, é um tio, é um primo. Então demora para que isso aconteça. Então em muitos casos a criança já está com mais de 22 semanas quando descobre que está grávida, quando a família descobre que ela sofreu um abuso. E é por isso que os críticos dizem que elas serão as mais prejudicadas. Inclusive, na própria justificativa do projeto de lei, que é de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante, ele cita o caso de uma menina de 11 anos que estava grávida de mais de 22 semanas e chegou a ter o aborto negado pelo TJ de Santa Catarina. Isso foi em 2022. Ela, posteriormente, conseguiu fazer o aborto legal, ela tinha direito a esse aborto legal. Você imagina, se já havia o direito dela ter esse aborto legal por conta do estupro que ela sofreu. Chegou na justiça, a justiça demorou mais, ou seja, foi mais tempo. A própria justiça fez com que demorasse mais tempo para que ela conseguisse o aborto legal, mas, posteriormente, o Ministério Público Federal autorizou e ela conseguiu esse procedimento. E, na ocasião, o próprio Ministério Público Federal lembrou que a negativa da realização do aborto, nos casos de aborto legal, configura violência psicológica, fere o direito à saúde das mulheres, à integridade psicológica e à proibição de submissão à tortura ou a tratamento desumano ou degradante das mulheres. Isso foi o MPF quem falou. Inclusive, a própria juíza que negou o aborto daquela criança, a juíza que negou o aborto legal, que ela tinha direito, chegou a ser objeto de procedimento administrativo disciplinar, um PAD, instaurado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A criança tinha 11 anos. O Alan Rios traz outros dados importantes, esses dados de abortamento, que é do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, então são dados oficiais do governo. Você pode entrar aqui, vai ter um mapa te mostrando em cada um dos estados brasileiros onde aconteceram os abortos. No caso, como a gente lembrar, né, 1.140 meninas de até 14 anos precisaram do aborto legal no Brasil desde 2007. Esses dados são desde 2007, mas eu trago aqui um dado que realmente me assustou quando eu li, que é no caso especificamente dos estupros, não necessariamente de estupros que geraram uma gravidez e, no caso, a mulher teria o direito ao abortamento legal. Por quê? Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e eles mostram que, em 2022, houve 18.118 estupros com vítimas maiores de 14 anos no país. Fixa esse número, ó, 18.110 estupros com vítimas maiores de 14 anos no país. Você quer saber quantos estupros foram com menores de 14 anos? O número vai para 56.820 estupros. Pensa bem, 18.110 em crianças, em pessoas maiores de 14 anos. Em menores de 14 anos, em 2022, foram 56.820 estupros de menores de 14 anos aqui no Brasil. Essa taxa de crimes contra crianças cresceu 8,6% entre 2021 e 2022, porcentagem que também é maior do que o crescimento de 7% nas ocorrências contra maiores de 14 anos. Ou seja, também quando você olha por esse ângulo, também há um aumento, o aumento é maior, né, nessa faixa etária menor de 14 anos. Então, é um dado que é assustador